Mensagem número 87, alimento verbal, baseada numa passagem da Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17, onde ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos. E Emmanuel comenta: encontrarás a frase brilhante, repontando de toda parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhes vêm à cabeça. Tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposam. Usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas escondendo o monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal. Se na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade, para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Bom, pessoal, então olha só, nesse último parágrafo do comentário de Emmanuel, está o resumo do conselho que o Evangelho nos dá a respeito de como ouvir com sabedoria. Porque ele nos diz, ao longo do texto, que há muitos oradores hábeis, há muitos escritores hábeis, mas muitas vezes esses escritores e esses oradores utilizam a sua habilidade para apregoar negatividades, para apregoar doutrinas sectaristas, separatistas, que geram ódio ou que geram ressentimento, ou que fazem com que venham à tona velhas feridas que colocam as pessoas em conflitos, Então, qual é o conselho que nos dá aqui Emmanuel, que na verdade é o conselho do Evangelho, Quando estivermos escutando, para que a gente saiba da qualidade daquilo que está sendo falado, nós devemos avaliar os frutos que pendem da árvore da vida de cada um. São essas as palavras de Emmanuel, Ou seja, o que esse orador ou esse escritor produz no campo da vida? Quais são os frutos, que a sua ação no mundo dá? Porque a partir daí nós vamos saber, nós vamos ter um critério infalível para saber se realmente aquilo que está sendo apregoado ou dito está sendo dito de coração ou é apenas, como no caso dos fariseus contemporâneos de Jesus, hipocrisia, Porque qual é a qualidade da hipocrisia? Qual é a característica da hipocrisia? A hipocrisia, ela usa a palavra não para revelar a verdade, mas para ocultar a verdade. Ou seja, a hipocrisia, ela mente. Só que os frutos, ou seja, o resultado das obras de cada um, esse é inequívoco, Nós vamos saber se o fruto é bom ou se o fruto é mau, e Jesus nos diz com toda clareza no Evangelho que é pelo fruto que se conhece a árvore.
né? Então, se a árvore dá manga, eu sei que é mangueira. Se dá figos, eu sei que é figueira. Se dá goiaba, eu sei que é goiabeira. No campo humano, no campo da moral, eu sei que toda aquela árvore, ou seja, todo aquele ser humano que de alguma forma ou de outra gera discórdias, gera fanatismos, gera fundamentalismo, né? Gera conflito, é óbvio que os frutos demonstram que a árvore não é uma árvore de boa qualidade, né? Então vale a pena a gente se reportar aqui a esse primeiro parágrafo que eu estou mostrando para vocês aqui agora na tela, onde Emmanuel diz: encontrarás a frase brilhante repontando em toda parte, né? Então aqui ele já começa nos chamando a atenção para que nós não nos iludamos com o falso brilho de frases bem moldadas, né? Bem escritas ou bem pronunciadas, porque nós temos que adentrar no que está por detrás desse modo de expressão que muitas vezes atrai, né? Muitas vezes encanta, mas muitas vezes encanta no sentido de nos atrair para conteúdos que não estão em acordo com o Evangelho. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque o próprio Emmanuel vai seguir aqui dizendo, como vocês veem, né? Ele vai citar os cientistas eméritos, né? E várias outras grandes mentes que articulam as interpretações das palavras. Inclusive isso acontece no campo religioso, né? Quantas pessoas, né? Quantos pregadores já não utilizaram os próprios textos religiosos para justificar a matança, para justificar o genocídio, né? Basta a gente recuar aí um pouco no tempo até a Idade Média e ver o que a Igreja Católica fez naquele período, né? Durante o período da Inquisição. Ou seja, se conseguia de tal maneira distorcer a interpretação evangélica a ponto de justificar a matança de povos, né? A destruição de cidades, né? A destruição de famílias, uma coisa que absolutamente não tem nenhuma afinidade com o ensinamento evangélico, né? Emmanuel, inclusive, por causa disso, nos chama a atenção aqui, ó, nesse parágrafo que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que nós, por causa justamente desses equívocos e desses enganos que muitas vezes as frases brilhantes tentam nos arrastar para eles, né? Ele, por causa disso, ele nos diz assim: examina o campo que te fornece alimento verbal, né? Nós precisamos olhar para isso, né? Nós precisamos olhar para em que tipo de campo, ou seja, de que lugar de fala as pessoas estão pronunciando as suas palavras. Porque não adianta nada essas pessoas dizerem que estão agindo em nome de Deus se eles provocam morte. Não adianta nada se dizerem religiosos se ao invés de religar os seres, de unir os seres, eles separam, né? Então, é nesse sentido que Emmanuel vai nos aconselhar a estarmos sempre atentos ao que estamos recolhendo, seja na escrita, seja na fala, né? Nós precisamos ter muita lucidez, muita clareza, para não, como diz até no próprio Evangelho, acreditarmos nos falsos profetas, né? Porque Jesus chamou atenção para isso. Haverá falsos profetas, né? Esse, inclusive, é o tema de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, como é que a gente se vacina contra os falsos protestos, os falsos profetas, né? A gente se vacina contra eles usando o discernimento, usando a inteligência e o raciocínio iluminados pelo ensinamento evangélico, né?
Um coração puro precisa estar aliado a uma inteligência perspicaz. E uma inteligência perspicaz precisa estar aliada a um coração puro para que a gente não caia na lábia dos falsos profetas, né? Por quê? Quando o nosso coração está puro, nós nos sintonizamos com a inspiração do alto, né? Que é exatamente o que diz Emmanuel aqui, nesse parágrafo que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Ó. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Então, toda pessoa que buscar a paz, que buscar o equilíbrio, que buscar a amorosidade, que buscar a paciência, a tolerância, né, vai criar no seu interior as condições para que ela não adira, né, se agarre a ensinamentos que não conduzem à evolução espiritual, que não conduzem à compaixão, né, que não conduzem ao amor ao próximo e que não apontam para a eliminação do egoísmo e do orgulho, né? Qualquer ensinamento que se pretenda religioso, ele acima de tudo e antes de tudo tem que ir na raiz de todos os males, que é o egoísmo e o orgulho. Então, se um ensinamento religioso prega para os seus fiéis que eles são superiores aos outros seres humanos porque abraçam uma determinada linha religiosa, esse ensinamento está incitando o orgulho. Ou seja, o fruto desse tipo de ensinamento que faz com que os fiéis se considerem melhores do que os fiéis de outras religiões, ele está incitando o orgulho, e o orgulho é um mau fruto, né? Ou seja, essas pessoas vão se julgar diferentes das outras, melhores do que as outras, porque seguem aquela seita, né? Porque isso não é nem religião, é seita, que se supõe melhor do que as outras. Então, esse tipo de discurso religioso, ele não está conduzindo as pessoas a uma evolução espiritual, mas muito pelo contrário, ele está acentuando todas as negatividades, todas as imperfeições que nós deveríamos estar trabalhando para suprimir no nosso interior, de modo a irmos eliminando os obstáculos que nos impedem de avançar no caminho espiritual, né? Então, é por isso que Emmanuel diz aqui, ó, nesse parágrafo que eu mostro agora para vocês aqui, ó, não te enganes com discursos preciosos, muita vez desprovidos de qualquer sinal construtivo. Então, eu acho que isso aqui seria uma boa frase para nós concluirmos essa nossa primeira parte do Evangelho do nosso Evangelho no Lar de hoje, né? Não nos enganarmos com os discursos preciosos, ou seja, mais vale uma fala simples, uma fala desprovida de preciosismo linguístico, mas que seja sincera e construtiva, que conduza as pessoas a atitudes melhores no mundo, do que discursos preciosos e enganosos que só reforçam as nossas imperfeições, né? Nós precisamos desenvolver essa capacidade, né, essa pureza de coração que nos permita ir além daquilo que está sendo falado e identificar as intenções que estão por detrás da fala daquele que está tentando nos convencer de alguma coisa. Dessa forma, nós vamos estar cuidando daquilo que é o tema da nossa mensagem de hoje, ou seja, do nosso alimento verbal. Que tipo de alimento verbal estamos ingerindo? Que tipo de ideias estamos permitindo que entre nos nossos corações e nas nossas mentes, né? Ou seja, em outras palavras, o que nós devemos fazer o tempo todo é buscar captar aqueles discursos, aquelas palavras que alimentem
o reino divino dentro de nós, que alimentem a nossa intenção e a nossa motivação de despertar para o nosso potencial ilimitado de espiritualidade, de lucidez e de compaixão.